E aí, pessoal, tudo bem? Já comecei todo distraído e tô atrasado, já perdi o gosto para essa partida aqui. Vamos bater um papo rápido que eu quero conversar com vocês sobre o Fábio. Desculpa, Fábio, vim aqui e simplesmente explanar a tua situação, nem te pedir permissão para isso. Mas acho que o caso dele, ele pode ser uma baita experiência de vida para todos vocês. E entendendo outras culturas de outros povos, a gente consegue entender a nossa própria cultura e ver como é que a gente age diante dela. O que aconteceu? Fábio foi morar na Inglaterra. Bad timing, desculpa, minha opinião sincera, mas está lá e está aprendendo inglês e está construindo a vida dele. Trabalhando como entregador, trabalhos de mais simplicidade. Meu primeiro emprego no Japão foi de operador de máquina. E a gente começa explorando o mapa e sem qualificação e adquirindo skills, certo? A vida é isso. É, e trabalhando de entregador, ele tem um sonho de eu quero trabalhar a minha área aqui e eu sou biólogo e quero trabalhar na minha área, vou trabalhar num laboratório. Então, o inglês ele precisa ser perfeito para isso. Não, seu inglês não precisa ser perfeito, vai fazer entrevista, vai entregar currículo, mas meu inglês é ruim, não tem problema, faça entrevistas. É, então apareceu uma vaga de biólogo para tocar laboratório do jeito que eu fazia no Brasil, que é manter os bichinhos vivos, preencher relatório. Manter os bichinhos vivos precisa de agilidade, certo? Você precisa de juízo, de tempo, de organização. Para fazer relatório, não. Você não precisa ser ágil, você precisa ser preciso. Aí você joga no Google Tradutor, depois você manda para um editor, pede para eu ver se tem algum erro grosseiro. Mas tudo bem, porque você é estrangeiro, então se o erro for grosseiro na formatação do inglês, tudo bem. O que você não pode é preencher o conteúdo errado a respeito dos relatórios técnicos que você precisa preencher. Preposição, vírgula, ponto, travessão, é coisa menor. Isso você resolve com a ajuda de programas ou de professores. Vai lá e aplica para vaga. Mas meu inglês é ruim, aplica para vaga, vai lá. E o Fábio me aparece dizendo o seguinte: ele fez a entrevista, ficou feliz porque ele conseguiu responder as perguntas que fizeram. A entrevista foi meio estranha, mas aconteceu e gostaram do currículo dele. E de repente ele me manda uma mensagem chocada falando assim: pô, olha que sacanagem, a empresa tá pedindo, perguntando aqui o que eu achei deles. Como assim? Tipo, não me fala se eu passei ou não, e estão perguntando o que eu achei deles. E eu achei isso muito engraçado, porque olha o quanto diz, olha o quanto isso diz sobre a cultura brasileira, sobre o nosso povo brasileiro. Na nossa cabeça, o emprego é um privilégio. Então, não tem emprego para todo mundo, então se tem emprego para você, você tem que ser grato. Você estuda 5 anos engenharia, você estuda não sei quanto tempo medicina. E aí, quando a empresa te contrata, você fala: nossa, muito obrigado por ter me contratado e confiado em mim e não em outros engenheiros. Muito obrigado por me contratar e ter preferido a mim e não outros médicos. Né? Independente de quão pequeno seja o hospital, de quão pequena seja a empresa, você vai ter um sentimento de gratidão pelo cara que te contratou. E não tem problema nenhum em relação a isso. Você tem mais é que ser grato mesmo. Se você acha que é tudo graças a você, é porque você é bem no cego. Ou você não tem noção da dimensão do mundo e da sua pequenez, né? Ou você é sem noção, ou você só é burro mesmo. É, Minimamente você tem que ter gratidão por todas as pessoas que te apoiam, que te suportam, independente de você ter dinheiro para comprar ou não. Aquilo veio parar por você. Não significa que você não tenha capacidade. A gente precisa falar sobre isso quando a gente for falar de síndrome de impostor novamente, porque as coisas vão se renovando. Mas o mínimo de gratidão você tem que ter. Só que tem outra parte também. E a empresa também tem que ser grata por conseguir te contratar. Porque a empresa também depende de pessoas. Não importa o quão grande, não importa quanto dinheiro, não importa o quão importante, não importa quantos mil funcionários ela tem. Ela tem que te agradecer, ela tem que ser grata por conseguir te contratar, porque você vai executar um trabalho de grande importância para eles. Tudo bem até aqui também? Legal. Quando a empresa ela perguntou para o Fábio o que você achou de nós, ela não está esnobando você sem te dar a resposta se te contrata ou não,
como uma empresa brasileira talvez fizesse dentro da nossa cultura, porque esse tipo de comportamento seria muito estranho para uma empresa brasileira. Ela fazer entrevista com você e depois falar assim, me fala aí o que você achou de nós. Não é prática. Não é prática brasileira, porque ela já parte do pressuposto que como ela está te dando dinheiro, você já quer. E se você participou do processo é porque você está afim. E ela vai te dar a proposta, vai abrir o salário e você vai dizer se aceita ou não, se você vai fazer contraproposta, se ela vai conseguir arcar com isso. Mas o seu sim é tudo que ela precisa. E ela vai ficar barganhando ali até conseguir o seu sim. Então é muito estranho quando ligam para o Fábio e falam assim: o que você achou da nossa entrevista? Você pode, por favor, nos dar feedback? E uma coisa engraçada que ele me disse foi: sabe o que é sacanagem? Eles não falam nem se vão me contratar ou não, e se a vaga ainda está aberta ou não. Eles chegam do nada e mandam o que eu achei da entrevista. E eu falei para ele: cara, isso talvez até faça parte do processo de seleção, porque talvez seja muito importante para ele saber o quanto você está interessado na vaga. Por quê? É natural que um cara que se forme biólogo, ele tenha várias opções na Inglaterra para escolher, e ele faça entrevistas em vários lugares ao mesmo tempo, porque afinal de contas, ele está decidindo o futuro da vida dele. E a empresa ela pode gastar muito para treinar um funcionário que, meu Deus, como eu quero trabalhar nessa empresa, e ela pode gastar muito para treinar um funcionário que, por enquanto esse daqui é a melhor. Tá, vai. Então, a energia que você demonstra, a energia é uma palavra de coach, né? O interesse que você demonstra em entrar na empresa faz muita diferença. Eu, na minha peregrinação no Japão, eu já passei por situações em que o cara falou: me dá um bom motivo para te contratar. E o bom motivo é que eu quero trabalhar aqui, eu tenho amigos aqui dentro, eu quero trabalhar no Kamoto. Me dá uma chance, porque você vai ver como eu vou trabalhar contente só de estar aqui. Ah, o Kamoto Yaritai to you know, né? Você falar que você quer trabalhar aqui realmente um diferencial. E eu só consegui mandar uma dessa porque eu já estava no Japão há um tempo e eu conseguia ter essa visão do quanto seria importante para eles. Então eu falei: Fábio, ao invés de você falar, por exemplo, nossa, me diz aí o que você achou também. Porque imagina, a empresa fala: me diz o que você achou da entrevista, me dá feedback sobre o que você achou da empresa. Ao invés de você mandar me fala você o que você achou de mim, se eu tenho chance de ser contratado, fala o seguinte: eu estou muito feliz porque é a primeira vez em que eu participo de uma entrevista que é dentro da minha área. Fala que você está muito feliz com a possibilidade de trabalhar na empresa, que você gostou da empresa, porque isso é verdade, e que você vai ser muito grato se você tiver a oportunidade de trabalhar dentro da sua área, com possibilidade de aprender, e que o inglês ele vai ser um problema aí, mas que você vai atacar esse problema com muito afinco, porque afinal de contas você tem gratidão pela oportunidade. Então arruma o seu jeito de dizer isso. Puta, eu adorei a empresa. Cara, como é melhor do que trabalhar onde eu estou trabalhando agora, porque está dentro da minha área, o que eu gosto e é o que eu quero fazer. E inglês vai ser um problema? Vai, eu vou te mandar uns relatórios aí feito no Google Tradutor, vou corrigido pelo meu professor de inglês, sim, mas vai chegar uma hora que eu vou andar sozinho, eu vou aprender, eu vou desenvolver isso que eu preciso desenvolver. Então me contrata que você vai ver como eu vou trabalhar empolgado. Isso vai fazer e isso vai causar o efeito que você precisa, porque o seu inglês agora ele é contornável. A falta de vontade técnica, a falta de vontade do dia a dia de um laboratório, não. Porque você adora trabalhar e rodar um laboratório, mas tem gente que fez biologia e quer conversar com pessoas, não quer ficar conversando com o camundongo, não quer ficar conversando com o plâncton. O cara quer trabalhar de garçom na balada. Sim, tem biólogo que se forma e só depois descobre qual que é a sua real vocação. Então, quando você diz que você tem a capacitação técnica, que você tem a vocação, que você tem a vontade, que você vai demonstrar gratidão pela empresa, que você vai estudar e aprender enquanto você estiver lá fazendo o seu melhor, isso é um fator extremamente relevante na hora da empresa te contratar. Ele fez isso e adivinha? Parabéns, Fábio, pelo seu emprego, cara. Que emoção que me dá. Essa alegria. A nossa vida ela é feita dessas pequenas alegrias, dessas pequenas conquistas. Eu lembro das minhas promoções que depois viraram empregos horríveis, mas no momento da conquista disso, parecia que eu tinha upado.
E aí depois você olha para trás e você vê que a sua bagagem, a sua identidade, o seu eu, ele é o somatório de todas essas camadas que você foi adicionando ao longo da vida, com todas as experiências de tudo que você viveu. E eu te desejo toda a sorte do mundo e todo o sucesso no seu aprendizado, na sua caminhada, e que isso seja só mais um trampolim para outros níveis, e que você chegue onde você quiser e que você pare lá, e que você tenha uma boa vida nesse lugar. O nosso objetivo não é ficar sendo promovido para sempre. E se você for feliz dentro de um laboratório, porque a sua natureza te leva a ele e faz você sentir satisfação nele, então você encontrou o seu lugar certo. Durante muito tempo eu ficava dando aula de inglês e, pô, um aluno se forma falando fluentemente, vem outro e eu preciso ensinar o verbo to be para ele. Durante muito tempo eu questionava a viabilidade do meu trabalho porque eu ficava pensando assim, pô, cara, para onde que eu vou crescer agora? E aí eu lembro das palavras da Lizzie, que ela disse: você tem uma concepção errada de sucesso. Você acha que ficar subindo para sempre é ter sucesso, mas isso são as empresas te usando onde elas precisam de você. Sucesso é você ver o lugar onde você quer ficar da montanha e chegar lá e parar. E hoje eu tenho plena satisfação no meu trabalho, e é um trabalho simples e que me traz muita realização, porque eu vou participando da realização de vocês, que vão começando com projetos, com ideias. Eu lembro do dia que a Marcia Leme chegou para mim, com inglês básico, e eu perguntei para ela o que eu sempre pergunto: qual é o seu propósito na inglês? O que você quer fazer com isso? E ela falou para mim: eu quero aprender inglês, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, eu vou casar e vou levar minha família para lá, e vou viver nos Estados Unidos. E eu falava: uau! Geralmente eu escuto as pessoas dizendo que querem aprender porque vão ter oportunidades, e não porque vão buscar exatamente aquilo que querem. Que legal. É, e, e um sonho mais imediato, mais tangível, ir para Disney. E eu lembro dessa convicção, do olhar. Eu lembro até no lugar onde a gente estava quando ela me disse isso. E ela aprendeu inglês e ela arrumou um trabalho de programadora nos Estados Unidos. E casou com um cara que trabalha na Disney e leva os filhos para Disney toda vez que dá vontade, porque ela mora lá do lado. E isso me mata de orgulho. Saber onde vocês querem chegar e participar da chegada de vocês nesses lugares é uma grande realização. E eu falei para a Célia anteontem, eu falei: eu tenho muita sorte porque vocês reclamam das pessoas, do trabalho de vocês, na vida corporativa, na selva corporativa, ao ponto de chegarem para mim e falar assim: ah, você é a melhor pessoa que eu conheço. E na verdade, vocês não sabem o demônio que eu viro na vida corporativa, vocês não sabem a pessoa cruel que eu me torno quando eu estou na vida corporativa. E na vida corporativa ninguém gostava de mim, ninguém me achava a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque estava trabalhando sob pressão. Numa época em que eu não tinha maturidade. E eu tive a sorte de cair num trabalho em que me permite não ter esses conflitos de interesse, não ter essas metas, não ter o trabalho sob pressão, onde eu posso mostrar o meu melhor lado e enxergar o melhor lado de vocês. E eu amo vocês porque eu tive a oportunidade de conhecê-los. E se a gente estivesse na vida corporativa, talvez vocês me odiassem e eu odiasse vocês, porque a gente estaria com metas conflitantes e reclamando dos procedimentos uns dos outros. Quantas histórias de sucesso eu vou acumulando, e o quanto isso me faz bem. E agora eu quero que vocês pensem, aqui no Brasil, dessa nossa cultura, o quanto você vai para uma entrevista tenso, tremendo, que nem uma vara verde, achando que você está mendigando uma oportunidade e que a pessoa que te entrevista, ela tem total poder sobre o seu destino. Eu sei isso porque eu vivo ligando para as pessoas para fazer entrevista e ver qual que é o nível de inglês delas. E a pessoa, ela lida com você como se ela tivesse completamente fragilizada, querendo agradar, querendo causar uma boa impressão. E na verdade, passa na entrevista quem não tem esse olhar de baixo para cima, e também não quem olha de cima para baixo, pelo menos não comigo. Passa quem me olha de frente e fala: eu tenho muito interesse em trabalhar nessa empresa, e eu tenho as qualificações necessárias para isso. Ou não tenho ainda, mas eu tenho muita vontade de desenvolver e eu acho que, tendo as oportunidades que essa vaga me dá, eu vou aprender muito rápido e eu vou conseguir ser útil muito cedo. Essas pessoas, elas têm essa oportunidade, e o entrevistador, ele sabe.
Do mesmo jeito que você não vai conseguir chegar com inglês básico fingindo que é avançado para mim, você não vai conseguir fingir que você sabe falar inglês e querendo aula de present perfect antes de entender present continuous. Do mesmo jeito que você não consegue fingir isso, quando você chega com esse discurso, quando você chega para uma empresa e fala assim, eu quero muito trabalhar aqui porque eu quero a oportunidade de conquistar experiência na minha área, eu quero aprender e eu vou ser grato, e eu vou aprender, aproveitar essa oportunidade como incentivo para melhorar mais ainda o meu inglês. Quando você diz isso, olhando no olho do entrevistador, ele sabe que você está dizendo a verdade ou não. E é por isso que o Fábio passou. Porque se ele estivesse mentindo, ele teria bombado. Porque quem trabalha no RH faz entrevista a vida inteira e os caras não são trouxa de cair nesse papinho que o coach te ensinou a ficar treinando e repetindo. Então, quando você chega lá, ou você fala do coração ou você não fala. Porque se você mente pra mim dizendo aquilo que você ensaiou, que era bonito dizer porque funciona, não vai funcionar. Não teria funcionado. Então, se você passou nessa vaga é porque você merece. Ah, meu Deus, mas tem muito biólogo que também é bom. Sim, mas você que estava lá, na vida é qualificação, é sorte, e eu quero que você aproveite essa sorte, que você construa uma carreira de muito sucesso. É isso aí. Vou ver se eu consigo salvar essa partida aqui. Por hora é isso e grande abraço.